Fala pessoal dos carteiros e quem mais estiver vendo este vídeo. Bom, final de ano, a gente vai pensando em muitas coisas, vai refletindo, ou não reflete-se em nada, a gente só curte e deixa o momento rolar. Bom, eu vim aqui para desejar a todos boas festas, eh, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2026 seja melhor que 25, essas coisas todas. Mas principalmente para agradecer. É, porque este ano de 2025 foi bem difícil, não só para os carteiros, mas para muitos outros campeonatos parceiros nossos aí, colegas, amigos. Foi bem difícil. 2026 vai ser pedrada mesmo, acho que muita gente já está se movimentando aí. Enfim, só que família não quebra. Eu queria dizer para vocês que esse clima familiar que os carteiros têm eh, não é qualquer campeonato que tem, não. E é uma das coisas que a gente se orgulha, que desde a fundação em 2004 a gente consegue manter esse clima. Lógico, tem um xingo aqui, outro ali, mas qual a família que não tem nenhum arranca-rabo, não é verdade? E é uma das coisas que a gente quer reforçar para 2026. E isso para isso a gente conta com a sua ajuda em 2026. E tenham certeza que tudo o que aconteceu nesse 2026, eu lembro de uma etapa muito feia no meio do ano em Interlagos, foi feia, foi muito feia, muito feia. Não só de performance dentro da pista, mas foi algo muito feio. E eu queria aqui publicamente me desculpar com vocês, mesmo não tendo como segurar o ímpeto de muitas pessoas, né? Mas a gente pode segurar os nossos próprios excessos, na verdade. Só que quem não errou, que atire a primeira pedra. Bom, a gente sempre prima por fazer o simples e entregar o melhor que a gente tem para entregar. Tanto é uma das coisas que eu não gosto de ficar puxando sardinha. Mas não são minhas palavras, nem palavras do Cássio, nem palavras do Thiago, muito menos palavras do Fabioca, que nós temos uma das melhores organizações do rental. E é verdade, porque a gente sai um pouco do senso comum aí, do que é um campeonato de kart, e a gente inventa algumas coisas que são. Dá para a gente organizar. Por isso que dá uma certa diferença aí com outros lugares, né? Não que sejamos melhores, estamos muito longe disso, mas os carteira é diferente, porque você que vem nos procurar vê o clima família e é esse clima família que a gente quer manter, a gente quer trabalhar sempre para entregar o melhor, né? Tanto que nós vamos mudar algumas coisas dentro da pista para que esse espírito de família não se perca. Nunca se perca. A gente vai colocar mais rigor para aqueles que não se adequarem, para que a tranquilidade da família os carteiros se propague. Tá? E isso não tem como a gente fazer se não forem esses amigos que nos ajudam a gerir durante anos. Né? A gente pode falar família Paro, mais recentemente aí, o quem mais? Nossa, eu vou me furtar de dar nome, tá? Mas o Zali, por exemplo, é o cara que eu não posso esquecer aqui, é um cara que ajuda muito na pontuação, mas eu vou me furtar de dar nomes para não cometer nenhuma injustiça aqui. Então, muito obrigado a vocês que fazem dos carteiros e fazem por amor esse campeonato crescer no sentido da qualidade da entrega, né, e ter pessoas sensacionais. A gente está longe de ser um campeonato político, né, de ter, de ganhar dinheiro com campeonatos, enfim. E por isso mesmo a gente não tem rabo preso com nenhum cartódromo. Isso é uma coisa que a gente eu particularmente me orgulho muito, né? E a gente procura parcerias de cartódromos que realmente nos queiram lá. E cartódromos que tratem bem
a nossa família, né? Já existiu no passado cartódromos, gestores de cartódromo, que realmente foram, com perdão da palavra, escrotos com familiares de piloto, com piloto. Esse tipo de atitude a gente não admite nem entre nós, quanto mais com o fornecedor, né? Com quem deveria ser nossos parceiros. A gente pode, não é só de coisa ruim que se vive, pelo contrário, graças a Deus tem muitas coisas boas. A gente pode destacar aqui, por exemplo, o pessoal da Secretaria do San Marino, em Paulínia. Cara, aquelas meninas são sensacionais. São muito gente boa. Aquela equipe é, é muito bacana, então eu queria agradecer aqui publicamente a elas. Pessoal do KNO, que cartódromo, tanto a parte técnica quanto a parte do staff ali. Pessoal muito legal, pessoal de gestão muito legal, muito gente boa. Então a gente tem que exaltar os lugares que realmente nos tratam com respeito e é neles que a gente aposta nossas fichas aí para 2026, entre outros. Também não vou ficar aqui citando um por um, né? O que eu faço questão de citar são os nossos patrocinadores. Não à toa, nós somos um dos campeonatos mais em conta do, do, do Rental Kart, né? Com staff, com regras mudando a todo tempo, e é Copa, e é um monte de coisa. A gente trabalhando aqui todos os dias do ano, né? A gente entra num momento aqui que a gente vai ter que dar um gás aí, né? Camisa, regulamento, inscrição, e isso tudo leva um bom tempo. E se não fosse a outra parte dos patrocinadores fazerem com que eles fosse que os carteiros fossem um campeonato acessível, a gente não estaria aqui, eu estaria de uma forma totalmente diferente. Então peço licença para você e eu peço palmas aí do outro lado para os nossos patrocinadores, que são a iNext, né, empresa de cibersegurança aí, tem o Rafa Freire, o Alexandre, junto lá do pessoal, a SK Classic do Fabrício e da Ayana, a nova Dutra Multimarcas, que está há anos com a gente, do Fábio Sugano. Sugano é um cara espetacular dentro e fora das pistas. Então, se você precisar de carros seminovos, vai lá na nova Dutra Multimarcas. Se você precisar ou quiser um daqueles fabulosos carros vintage, é só falar com o Fabrício e com a Ayana. E se você precisar de cibersegurança, a iNext realmente é a melhor pedida. A Key Advanced Technologies, ou simplesmente CAT, do querido Rodrigo Koji, que também há muitos anos vem nos prestigiando. A gente teve uma crise enorme aqui, está tendo uma crise de energia, isso infelizmente tende a piorar. E energia sustentável, algo que o Koji pode oferecer para você, para o seu negócio, enfim. Então procure a CAT. Agora, se você já fala de gestão de pessoas no mundo corporativo, a Great People do Rui Shiozawa. Bom, o Rui ele dispensa apresentações, né? Um cara gigante no meio corporativo, né? E também um cara gigante como pessoa. Dentro do mundo do kart, é um cara assim espetacular, um cara que é gostoso de. Eu sou um cara que eu não gosto de ficar falando no telefone. Ele é um cara que faz tempo que a gente não se fala por telefone, mas todas as vezes a gente passa mais de hora conversando. É um cara assim extremamente agradável e a gente agradece ao Rui por essa confiança que ele tem nos carteiros. Bom, Cebola, sim, Rogério Cebola, um dos caras que dentro do seu negócio, dentro da funilaria, é um dos caras mais competentes que eu já vi. E muitos de nós já fez trabalhos com ele lá na Cardoso Funilaria. É um trabalho de excelência que o Cebola apresenta e seus funcionários também são muito bem treinados e fazem um serviço espetacular. Então fica aí nosso agradecimento também a Cardoso Funilaria, a V-Racers, que é uma página que fomenta, um canal que fomenta o automobilismo virtual, também hospeda muitas das nossas corridas virtuais, né, do Rafael Celoni, um dos maiores narradores de rental kart e até de corrida de bolinha de gude do país. Muito obrigado, Rafa. Obrigado por você ser esse cara sensacional, não só para os carteiros, mas para o mundo do rental kart.
para o mundo das corridas virtuais. E falando em corrida, se você quiser dirigir, a Autoescola Anjos da Direção foi muito importante para a gente nesse ano de 2025. A Autoescola do Agamenon, que né, a gente está acompanhando pelas notícias aí. Eu acho que tem um grande desafio com essas novas regras, essas novas leis aí para aquisição de carteira de habilitação. Mas muito obrigado, H. Você é um cara espetacular. Outro cara espetacular é o Rodrigo Oliveira, vulgo Cupim, que além de ter o campeonato, o KDA, ele também tem a KDA Store junto com a Lazy Kart aí, trazendo para a gente equipamentos de vestimenta para o rental kart do mais alto gabardine. Então, se não fosse o Cupim também, essa parceria, a gente também não estaria aqui. Então, e se por acaso você está em né, algum planeta diferente e não conhece o KDA, cara, o KDA é um campeonato pegadíssimo e uma vez a cada sexta-feira tá lá no KGV lá com corridas espetaculares, gerenciadas e toreadas por Rodrigo Ocupim. Obrigado, Cupim. Bom, que falar do André, né, do Chesco, que é um dos caras que talvez um dos nossos patrocinadores mais antigos. Para quem não sabe, o André foi o cara que fez a ponte entre a gente e o Tom do kart amador SP. Foi o primeiro cara que bancou uma corrida virtual, uma narração pra gente. E aí ele nos fez estreitar laços aí com o Tom Silva. Então, cara, ele e a Green Solutions é uma empresa de climatização de ambientes, né? Tanto para o residencial quanto para o empresarial, industrial. Os projetos do André são fabulosos, né? Então, se você precisar do mínimo até o máximo, procure lá a Green Solutions, tá? E agora, se você precisa de requinte, Afeto Decor, em matéria de persianas lá do Bruno Pinto, é uma existem projetos assim de muita elegância, né? Às vezes a gente não dá um item tão, às vezes, comum que a gente faz de qualquer jeito, mas nada melhor do que ter um profissional ali para poder ajudar a montar o seu cantinho ali com mais afago quando você estiver lendo um livro, vendo um filme ou simplesmente babando no seu sofá. Bom, e a gente tem o Botequim GP do meu amigo Will Bueno, que é um canal que fala sobre Fórmula 1, análise de Fórmula 1, e também tem o Botequim GP Kart, que corre lá em Penha, que corre no Sul. É um campeonato muito bacana, um campeonato tão parecido quanto os carteiros, mas ele tem uns formatos meio diferentes lá de seletiva. É muito legal. E também com a competência de alguém que conhece do riscado, conhece do que está fazendo e com a qualidade que só o pessoal do Sul tem, né? Eles são melhores que a gente? Talvez. Fica aí, vai lá conferir. Bom, e outra coisa, o Café com Velocidade também foi muito importante para a gente, para mim particularmente. E Bruno Aleixo, que corre com a gente, está lá. Fábio Campos, são dois dos melhores analistas de Fórmula 1 que nos deram apoio nesse ano todo. Então, muito obrigado aos meus parceiros de Café com Velocidade. Valeu, valeu demais. E checa lá no youtube.com/barra Café com Velocidade. Agora estão entrando numa pausa, mas todas as segundas-feiras, quintas-feiras, e tem conteúdo toda semana lá sobre a Fórmula 1 e às vezes Fórmula Indy, né, Bruno? Às vezes um pouquinho de Stock Car tá pintando por lá. E a gente falou de kart amador SP, né? Pois é, sem o Rafael Celone narrando a maioria das corridas, sem o Tom também para divulgar vocês, nós aqui em pista, seria bem diferente, né? Então, obrigado ao Kart Amador SP por essa parceria longínqua aí, como eu falei, colocada ali pelo Chesco, e também Priscila e Caio do Clicados no Kart, que são as pessoas que clicam a gente e a gente coloca lá nos posts do Instagram, Facebook, enfim, TikTok. São os caras que mostram a nossa imagem também e eternizam aquele momento daquela curva que você jogou o outro para fora ali, ou que você fez um baita passadão. São eles, em conjunto com o Celone e o Tom também, que eternizam os nossos momentos. Muito obrigado. A gente falou de corrida virtual, tem a Vortex Racing,
que fazem corridas virtuais também, em horários e dias diferentes, com formato diferente do nosso os carteiro virtual. Então são parceiros virtuais aí de grande talento, narrações fantásticas e um pessoal muito bacana. Obrigado, Vortex, por ter pelo segundo ano consecutivo tá com a gente aqui. Bom, tem o Cartel, né? O Cartel, equipe de endurance aí que virou amigo, a gente troca pilotos, né? Ah, nos dias úteis estão com a gente e nos finais de semana estão fazendo endurance com as duas turmas juntas. São equipes irmãs aí, então muito obrigado ao pessoal do Cartel também que tem essa sinergia com a gente. E o Auto Radio Podcast que tem eu, Valese e Raposo lá apresentando o melhor da música, por mais que alguns digam que não. Bom, são esses os nossos patrocinadores com quem, sem eles, gente, os carteiros não seria quem é. Então, muito obrigado a eles e muito obrigado a você que não só nesse ano 2025, mas nesses quase agora 22 anos, fomentou verdadeiramente o cartismo e fomentou os carteiros. 2026, a gente vai estar junto. 2026, seja como for, tem uma virada de mercado enorme para o rental kart, a gente vai estar junto. Seja com meia dúzia de pessoas, seja com 60, seja com 120, seja como for. Estaremos juntos como família, com respeito, com a mesma dedicação que a gente tem desde o primeiro dia, aquele 10, 11 de janeiro de 2004. Boas festas, um feliz Natal, um feliz Ano Novo e que 2026 seja iluminado para todos nós. Um abraço.